ter vindo, né, para participar dessa entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui ajudando vocês, falando, é um assunto que eu adoro, né, falar de literatura, então se vocês quiserem perguntar, estamos aí. Primeiro, onde você nasceu e quando? Bom, deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é João Paulo, eu sou daqui de Niterói mesmo, nascido e criado, né, em Niterói. Caraí, esse bairro por aqui, daqui de... Qual a sua profissão? Bom, eu sou funcionário público da Prefeitura de Niterói, né? Trabalho em escola, sou auxiliar de portaria. E qual o primeiro livro que você leu e você lembra de ter lido? Na verdade, o primeiro livro que eu lembro de ter lido não é um livro específico, era uma série, né? Que é a série Pra Gostar de Ler. Que tinha vários autores, escreviam contos, e eu lembro muito dos contos que o Veríssimo escrevia, né? Assim, eu não lembro de nenhum especificamente, mas eu tenho essa memória de estar na biblioteca da escola e ler vários contos. Foi o gênero que me atraiu de literatura, assim, inicialmente, que eram contos rápidos, histórias de 2, 3 páginas, com uma solução rápida, contos cotidianos, né? E que me atraiu muito, entendeu? De estar sempre ali lendo, sempre voltando, por ser uma coisa rápida, eu estava sempre ali retornando e querendo mais. Quando eu acabava um livro, eu procurava, não, como é uma série, deve ter outro. Então, lá na biblioteca da escola tinha, acho que, sei lá, 5, 6 dessa série. E eu estava sempre procurando mais. Quando eu acabei a série, eu falava, não, deve ter outro esse tipo de história, deve ter em outros lugares, em outros livros. Eu ficava catando outros livros, se tinha. Agora eu me lembrei de outro. Tinha, agora eu me lembrei. Daí eu pulei pra literatura infanto-juvenil, que tinha uma série, acho que o nome da série é Vagalume, que tinha várias, aí já eram histórias mesmo. Tinha Ilha Perdida, alguns até pegavam um pouco mais sério, tinha Menino de Asas, livro mesmo, agora que eu me lembrei, a gente tinha falado disso. Os primeiros livros mesmo que eu fui ler foram esses. Eu adorava, esse Ilha Perdida então era um que eu adorava. Eu devo ter lido umas 5 vezes nesse período de escola. Eu lia direto, Menino de Asas também eu lia muito. Lia e relia, voltava sempre para ler ali. Desses livros, dessa coleção de Vagalume, né? Acho que era Vagalume o nome. Daí que eu fui pra literatura mesmo, séria, vamos dizer assim, né? Aí a escola mandava, né? Você lê um Machado, você lê um Jorge Amado, às vezes depois, né? Mas o início mesmo foi isso, foram esses contos, depois uma literatura mais infanto-juvenil, né? Aí dali que eu fui começar a cair pro livro mais sério. Em casa, quando você era criança, alguém lia pra você? Meu pai lia muito Turma da Mônica pra mim, né? Quando eu era bem criança, eu lia quadrinho, sempre adorei quadrinho, até hoje leio muito quadrinho. Mas eu comecei, acho que como muitos brasileiros, comecei muito com Turma da Mônica, adorava. Meus pais liam pra mim quando era criança. Depois eu tinha uns livros do Snoopy, Charlie Brown, essas coisas. Tinha uns livrões grandes, eu adorava, que eram enormes, com tirinha. Não era nem uma história grande, eram coletâneas de tirinhas. Assim, e fazia um livrão. Aí eu devorava aquilo, entendeu? Então, em casa foi isso. Aí depois eu comecei a ir... Aí eu já lia mais... Já estava nessa fase dos contos. Como eu queria muito conhecer o mundo, conhecer as coisas, na época não tinha internet, né? Eu fui para as enciclopédias, entendeu? Eu gostava em casa, eu tinha sobre... grego, como é que fala? Mitologia grega, entendeu? Então eu adorava ler. Vai. Tá. Você sempre na escola, no seu trabalho, você nas horas vagas está sempre com o livro na mão, mas lendo, entende? Aí, ou até com o celular mesmo, lendo o livro virtual. Eu queria saber, mas você está sempre com o livro físico? Sim, eu tenho o hábito de sempre carregar um livro dentro da mochila. Indo pro trabalho, porque a gente nunca sabe a hora que você vai ter que... eu tô no médico esperando ser atendido, ou eu tô no trabalho, diminuir o ritmo e tal, aí você tá ali de bobeira, aí eu pego sempre pra ler, assim. E, geralmente não é uma leitura rápida, às vezes você lê um capítulo,
entendeu? É um prazer que eu tenho de estar sempre lendo e sempre ter ali para ler, às vezes mesmo que seja rapidinho, entendeu? No trabalho, em casa, eu tô lendo se deixar o tempo todo, entendeu? É um hábito que eu cultivei assim, desde cedo. Quando você falou que na adolescência você lia esses livros na biblioteca, procurava, você também tinha livros em casa? Como você adquiria esses livros? A minha família já veio de um hábito de leitura. Assim, minha mãe lia muito, meu pai também lia bastante, só que a leitura deles era diferente. Eles tinham uma literatura voltada para o trabalho, né? Como era uma questão de... minha mãe, na época que eu era adolescente, minha mãe estava fazendo mestrado. Então ela lia muito livro relacionado ao mestrado. Meu pai lia muito relacionado a... No caso, na época dele, era genética, que ele trabalhava um pouco com a medicina. Então ele lia relacionado... Mas eu via eles lendo muito. Mesmo sendo relacionado a aumentar a cultura deles, né? Ou relacionado ao trabalho. Então isso me estimulava também a procurar ler. Só que eu queria ler para conhecer, sabe? Conhecer o mundo e daí ir crescendo. Entendeu? Como que as coisas funcionam, né? Nesse mundo que eu tô aqui, como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas se relacionam. E a literatura foi uma forma de entender, né? De procurar entender as ferramentas que movem o mundo, como é que as pessoas se relacionam, como é que as coisas funcionam, né? Eu buscava muito isso no livro. E também, por exemplo, agora você vai lá nas livrarias comprar, você tem bastante livro em casa. Quantos livros você lê por mês? Olha, vou fazer uma estimativa aqui por alto, sabe? Porque como eu tô lendo às vezes mais de um livro, então é difícil estimar. Mas eu devo ler, acho que um livro ou dois por mês. Porque como às vezes eu tô lendo, em uma semana eu leio 2 capítulos de um livro, um de outro, entendeu? Às vezes 3 livros ao mesmo tempo. No final de um mês, deve dar um livro inteiro, entendeu? Um livro, 2 inteiro, mas no final do ano vira uma conta grande, porque juntando tudo, né? Você vai chegar no final de um ano, eu devo ter lido, sei lá, por ano uns 5, 6 livros, total. Ou mais, não sei, tô chutando aqui uma... Eu não me preocupo muito com isso no final das contas. Você relê os livros que você gosta? Sim, quando é um livro que eu gosto muito, eu releio. Eu deixo ele descansando um tempo e ali, talvez depois de um ano, mais ou menos, eu tô relendo. Agatha Christie eu releio, geralmente. Tolkien eu releio. Orson Scott Card eu gosto bastante. O Jogo Exterminador, que é uma série de 4 livros. Agora, essa tá no descanso agora. Mas provavelmente ano que vem, talvez eu esteja relendo, igual eu tô relendo Tolkien, agora o Senhor dos Anéis eu tô relendo. Já a terceira releitura minha dele. E junto com isso vem os livros novos, né? Então, às vezes, assim, por exemplo, o período que eu tô dentro do ônibus, indo pro trabalho, é um período de releitura. Eu sempre pego que é uma coisa que eu já mais faço, que eu já li, eu já sei o que vai acontecer. Então, geralmente, dentro do ônibus eu releio, porque tem muito movimento, é muito incômodo, às vezes alguém passando, então é uma coisa que eu não preciso estar ali tão concentrado, eu aproveito para reler alguma coisa. Já quando eu estou no trabalho, que o movimento cai, você tem mais tranquilidade, você pode se concentrar mais, aí eu pego uma coisa nova, entendeu? Aí já dá para você aprender melhor o conceito, entendeu? Nesse período da tarde. E à noite também, aí já tá em casa, relaxado, aí você guarda para uma coisa mais densa. Mas eu geralmente prefiro reler na parte da manhã e deixar a literatura nova assim para tarde e noite. E você encontra com facilidade seus livros? Você procura pela internet ou você vai... Depende do gênero. Se for assim, hoje em dia tá bem mais fácil de encontrar, no caso ficção científica, fantasia, literatura mais... Hoje em dia tá muito mais popular, né? Coisa relacionada a quadrinho, relacionada a ficção, tá muito mais fácil hoje em dia, que coisa que há 10 anos atrás, 10 anos não, mas 15 anos atrás não era tão fácil. Facilitar a livraria com facilidade. Se eu achava a livraria com facilidade. Eu ia falar o seguinte, hoje eu acho com facilidade, mas teve o efeito Harry Potter no Brasil. Depois que lançou o Harry Potter, e esse mercado de ficção, esse mercado pop cresceu muito, hoje você tem facilidade, entendeu? Mas antes do Harry Potter, que foi quando? 2000, por aí,
Antes disso, você tinha dificuldade de achar, pelo menos no gênero que eu gosto, você tinha uma dificuldade extrema de achar boa ficção científica, boa literatura de fantasia. Às vezes ou era muito boba, muito relacionada para criancinha, ou você não encontrava, entendeu? Tinha que procurar muito, às vezes tinha que procurar fora do Brasil, em inglês, entendeu? Porque às vezes demorava muito para ter alguma coisa em português. Mas hoje em dia me facilitou muito. Hoje em dia chega a ser o oposto. Você tem livro até demais do gênero, às vezes até muita bobagem, e você tem que garimpar bastante para encontrar os clássicos. Você encontrar um Duna, por exemplo. Duna está sendo até retraduzido agora, está saindo uma versão nova, que é um clássico ótimo de ficção científica, né? E estão relançando, porque a edição que tinha de Duna é de acho que anos 80, por aí. Até a tradução já está bem antiga, os termos estão antigos, né? E está sendo relançado agora, está saindo o primeiro livro de novo, com a capa nova, com uma tradução refeita, né? E é um clássico. O próprio jogo do Exterminador também saiu agora há pouco tempo de novo. Mas são livros dos anos 90, 80, que no Brasil não tinha mercado para isso, e agora com essa explosão, né, desse mercado geek, que chamam geek, nerd, essas coisas, isso está voltando e muita gente está se aproveitando disso para ganhar dinheiro, né? Foi uma coisa que cresceu e que na minha infância e adolescência não existia. Esse boom, né? Essa facilidade de encontrar literatura desse tipo que eu gosto, né? Aí eu fugia muito pros clássicos, pegava muita mitologia grega, o que eu encontrava, né? Você disse que lê em inglês. Leio. Há a diferença dos livros na língua inglesa e os livros editados no Brasil? Não, quando é bem feito, eu até prefiro ler em português, sabe? Porque mesmo lendo em inglês, eu leio bem em inglês, que eu fiz curso de inglês desde a infância, desde 9 anos de idade. Mesmo assim, com toda a experiência, com toda a facilidade, quando eu leio em português ainda é como ler em casa. Aquela sensação de uma literatura, eu tô lendo na minha língua, alguém falando comigo, natural, entendeu? Mesmo assim, quando eu leio em inglês, eu entendo totalmente, entendeu? Mas ainda rola um certo, eu tô tendo que fazer um certo esforço cerebral de que eu tô trabalhando com uma segunda língua ainda, certo? Até quem estuda a língua fala isso mesmo, que você ainda está trabalhando uma segunda língua. Então, o quanto eu puder ler em português é uma felicidade, porque a literatura em inglês é muito boa, me ajuda muito pro material que não tem em português, mas assim, não é o ideal. O ideal seria que eu pudesse ter tudo em português. Mas você gostaria que os livros que você lê também em inglês tivesse aqui no Brasil, os que não tem? Sim, claro, eu adoraria. Até falo agora de um gênero que eu adoro, assim, descobri, né, que é o gênero da light novel, que é a literatura japonesa que não tem português, praticamente nada, muito pouco. Mas você tem muito em inglês, entendeu? Apesar do original em japonês, que é traduzido para o inglês, né? E eu leio aqui no Brasil, pela internet, entendeu? Mas é um gênero que eu gostaria que tivesse, mas assim, não tem muito... Até tem público, mas não sei se há interesse de editora. Depende muito disso, né? Entra na questão legal, na questão de você ter uma editora que se interesse, que tenha público, que pegue isso e comece a criar esse filão, né? E fora do Brasil, às vezes você tem mais isso, né? De gente que está interessada, que faz por amor. Pega um grupo que, não, nós vamos traduzir, traduz e bota na internet. Aí as pessoas vão lendo, né? Mas não é uma coisa, assim... que está na livraria. Você gosta de ler mais o livro físico ou o livro digital? Olha, eu prefiro ler o físico porque me parece que é mais tranquilo para os olhos, sabe? A tela, por melhor que ela seja, ainda gera um certo cansaço. Ainda mais que eu leio o celular, leio no tablet. Eu não tenho um Kindle, que seria um específico para leitura. Dizem que é feito para leitura, a tela é melhor. Mas assim, na minha experiência, o livro físico ainda é imbatível pela questão de você estar ali com um papel que você lê do reflexo da luz, então é super tranquilo de ler. Mas assim, a praticidade do livro digital é imbatível, você lê em qualquer lugar, você não tem que levar um volume grande de papel. De todos esses livros que você leu, assim,
decorrer da sua vida, da adolescência, agora como adulto, qual o livro que marcou a sua vida? Olha, que marcou, que eu, assim, na vida adulta, eu lembro que marcou muito, foi o Jogo do Exterminador, né, do Orson Scott Card, que, como eu tinha dito na pré-entrevista, é um livro que cresce com você, né? Você lê ele a primeira vez, ele te dá uma interpretação, passa 5 anos, você lê de novo, eu já sei quando eu reler que eu vou ter uma outra interpretação, né? Que você muda, você cresce com o livro, entendeu? E é um livro que já foi utilizado, o autor escreveu um livro sobre isso, sobre a experiência que as pessoas têm com o livro, né? Tem chama O Mundo do Exterminador, né? Que ele reuniu ensaios sobre pessoas que leram e qual foi a experiência delas, né? E muita gente fala isso, nossa, foi um livro que cresceu comigo e eu espalhei para outras pessoas, e eu tenho essa vontade também. Foi um livro que para mim me marcou muito como uma experiência de crescimento, né? Porque é a história de um começa como uma criança, né? Mas que vai mostrando toda a vida dele, desde criança, adolescente, adulto, idoso. Então você acompanha todo esse crescimento dele e ele não é tratado como, quando ele é criança, por exemplo, ele não é tratado como bobo, né? O autor sempre bota ele como protagonista o tempo todo, decidindo, mudando o entorno dele, né? Ele não trata o infantil como bobo. Apesar de ser uma literatura inicialmente, vamos dizer assim, infanto-juvenil, né? Mas ele leva a sério, né? Como outros autores também falam. O C.S. Lewis, quando escreveu Nárnia, entendeu? Ele fala assim, não trate seu leitor como burro, não infantilize seu leitor, né? Pelo contrário, o seu leitor, ele se vê como alguém que está ali como protagonista, né? Então é uma coisa que eu acho que é importante, e é um livro que eu, assim, com certeza vou reler, entendeu? Foi um livro que eu não larguei, é raro isso, um livro que eu não largo, desde que eu começo a ler até o final, assim, eu fui numa tacada só quase, no intervalo do almoço, sabe, na barca, voltando do trabalho, eu li até o final. E quantas vezes você leu mais ou menos esse livro? Você falou que esse, como são 4 livros, eu li os 4, né? Aí agora eu tô pra reler. Fazer a primeira releitura. Sabe? Mas assim, eu já sei de cara que foi um livro que me marcou muito, que eu adorei. Assim, é um livro que, nossa, me recomenda um livro. Desses todos que você leu, qual que você me recomenda? Leu o Jogo do Exterminador. Quais os livros que você já releu ou você, pelo menos, deu um pontapé de reler? Assim, eu releio, o que eu releio sempre, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis e Hobbit, Tolkien em geral eu gosto muito. É meu hobby, né? Eu tô sempre ali relendo. Coração de Tinta também tô relendo, que são 3, né? Mas já é a segunda vez que eu tô relendo. E eu gosto dele porque é um livro sobre livro, como eu leio muito, né? E é um livro que fala de literatura, que fala de personagens de outros livros, de você... O personagem principal, ele tem essa habilidade de, quando tá lendo, ele lê em voz alta, o personagem sai do livro. Então você tá sempre remetendo ao livro o tempo todo na ficção, né? Eu gosto muito de ser um livro sobre leitores, sobre livros, sobre encadernador, sobre esse meio de livro. Você ia na biblioteca, na sua adolescência, você achava que a facilidade do livro que você queria ou você achava alguma dificuldade? Não, eu lembro de ter bastante dificuldade de achar o que eu queria, né? Porque na época você tinha muitos os livros densos, aqueles livros mais voltados para adulto, ou aquele livro que a escola dá, entendeu? O clássico, então era pesado, muito cerebral, e eu queria uma coisa leve, né? Que eu pudesse ler, que fosse descontraída, que fosse séria, mas que não fosse denso, querendo te passar uma mensagem, né? Então eu ficava às vezes um tempão procurando mesmo, olhando um por um, olhando o resumo, falei, será que isso é bom? Às vezes não, às vezes entendeu? Mas eu lembro que eu tinha que garimpar muito, tanto em biblioteca quanto na livraria da escola, alguma coisa que realmente me cativasse, eu procurava sempre aventura, né? Uma coisa diferente, uma coisa diferente do dia a dia, diferente do comum, né? E nem sempre você encontra, né? Às vezes você encontra muito aquela coisa realista, aquela coisa Grande Sertão Veredas, aquela coisa o Retirante lá no Nordeste, ou então, sei lá,
o cara no morro, aquela coisa muito crua. A literatura brasileira, ela acaba às vezes sendo muito crua, né? Ela quer retratar o cotidiano, ela quer retratar o dia a dia do retirante lá no interior, ele quer retratar o sofrimento, ele quer retratar o Carandiru, ele quer retratar... E eu não queria isso, eu falei, pô, a gente já vive tanto essa dificuldade, essas coisas, né? Que eu falei, poxa, eu não quero isso, eu quero o diferente, eu quero a coisa fantástica, eu quero o super-herói, né? Então eu me afastava disso, né? Que era o grosso da literatura na época. Como você se vê como leitor? Eu me vejo como, assim, o explorador, né? Eu tô sempre viajando, né? Se eu não tenho dinheiro para viajar para outros lugares, para outros países, eu posso viajar no livro, né? Que é o que eu procuro, o diferente, que acaba assim, você se entende lendo sobre as outras coisas, mesmo sendo de outras realidades, né? Mas na verdade você está falando de si. Você trouxe 3 livros aqui, esses 3 livros aqui você, sua preferência, ou esses 3 que vocês estão lendo aqui? São 3 que eu estou relendo, mas são 3 que marcaram, né? O Senhor dos Anéis marcou muito, assim, eu acho um clássico absoluto. Aqui, pra todo mundo ver. O Coração de Tinta também eu gosto muito, por ser um livro sobre livros. Às vezes não é nem tanto a história, mas a ambientação é muito bem feita, e por ser um livro em torno dos livros, né? Em torno do encadernador, em torno do leitor, né? Gira a história muito em torno disso. E o Jogo do Exterminador, por ser um livro em torno da interação social, a interação das raças. Como são 3 ou 4 raças no universo, e tem muito preconceito, não, então eles me atacaram, eu vou destruir eles e tal, e fala, não, vamos tentar coexistir e tal, tem muito dessa coisa de sabe, como que eu vou interagir com o outro que é diferente de mim, né? Apesar de parecer bobo, mas o autor lida com uma forma muito profunda com isso, eu acho muito legal. Então, e são 3 que eu tô sempre voltando, né? Eu leio, passa um tempo, tô voltando. Esses com certeza não vou vender, não vou dar nunca. Esses estão sempre aqui, você tá sempre comigo. Você quer falar mais alguma coisa sobre gostar de ler? Eu adoro ler, assim. Agora eu tenho lido mais até do que antes, né? Antigamente eu lia bastante, mas ainda era um hábito que ficava em segundo plano, né? Eu via muita série, jogava muito videogame, mas a literatura ficava subjacente. Assim, acho que agora que eu cheguei aos 35, um pouco mais velho, eu comecei a investir mais na literatura. Assim, acho que tem coisa de uns 2 anos que eu comecei a investir mais na literatura pesada mesmo. Entrar e ler, em vez de ver uma série, em vez de jogar um jogo, eu vou ler. E ler mesmo, pegar 3 horas lendo direto e investir nisso, né? Então eu acho que vem com a experiência, vem com a idade, né? Um pouco. Você pegar mais esse hábito mesmo de ler. E eu percebo que cada vez eu tenho lido coisas mais densas, né? Biografias, às vezes umas histórias mais... Agora que eu tô pegando as coisas mais realistas, né? Saindo um pouco mais da ficção e indo mais pra uma coisa... Não, agora que eu tô pegando uma coisa mais não que eu tenha lido, mas no estilo de um Grande Sertão Veredas, de um Quincas Berro d'Água, que eu já li, mas porque a faculdade mandava, porque a escola mandava. Agora eu já tenho procurado isso por vontade, mas porque agora eu já sou mais velho, você já tem uma outra visão de mundo, então aí você começa a procurar isso, coisa que o adolescente, o adulto jovem não tem muito interesse, né? De procurar aquele realismo duro, aquela coisa crua, né? Que hoje eu já aceito melhor, né? E acho que tem sido positivo para mim como leitor, né? A gente agradece esse tempo que você teve com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar falando sobre livros, né? Adoro. Então, sempre que vocês quiserem, estou aqui para falar sobre livros.